Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E aqui o Paulo vai falar para nós sobre a fé. Como nós devemos ter fé, por que nós devemos ter fé, e vai citar os exemplos de fé que tem nas antigas escrituras. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo que nós temos, que nós vemos, é uma aparência daquilo que realmente é, porque tudo é fruto da fé. E, no momento, ele está mostrando que o mundo foi feito pela palavra de Deus, porque ele pronunciou com fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois foi morto, ainda fala. Abel, ele doa, na hora dele fazer o sacrifício a Deus, ele pega todos os produtos que ele tinha produzido, sem sangue, e oferece a Deus, mas oferece com fé, com amor, e Deus então o agradece e fica mais feliz de receber aqueles donativos do que os de Caim. E aí Caim, tomado de fúria e de inveja, o mata. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Transladar, ou seja, mudar de um lugar para o outro. Ele estava num local e apareceu em outro, não pôde ser achado por aqueles que o procuravam para matá-lo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, nós temos que ter essa fé em Deus, sentir esse amor de Deus nos envolvendo, sentir essa energia transcendente nos impulsionando e crer que Deus vai nos galardoar, ou seja, vai nos dar uma recompensa por nós termos fé, por nós termos agido de forma compatível e coerente com Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Portanto, Noé recebe a ordem de Deus para fazer uma arca. Ninguém acreditaria. Ele acreditou, teve fé, construiu e salvou a ele e a sua família. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar em que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão estava na Babilônia, numa cidade confortável, numa cidade grande, e ele é convidado. Então ele caminha até Harã, e de Harã depois ele vai até onde hoje é a Palestina. São mais de 300 quilômetros que ele caminhou, sem saber o que ia encontrar, sem se preocupar com os riscos que ele ia encontrar pelo caminho, que naquela época aquela região tinha leões. E ele chega à terra prometida, confiando plenamente em Deus. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele saiu da cidade confortável e vai morar nessa terra que ele recebe, que era uma terra alheia, não tinha, pelo que consta, não tinha ninguém ali. Ele começa morando com os 2 filhos e ali ele vai construindo toda a base de uma nova civilização, de uma cultura que impregnaria praticamente todo o mundo ocidental. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A cidade que ele esperava era qual? Não é a cidade aqui do mundo, era a cidade
do além, a recompensa no mundo espiritual. Portanto, a crença na vida futura, a crença na vida espiritual, é latente desde o início da criação de Israel. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara, já bem idosa, não podia conceber, mas concebeu porque ela tinha fé, acreditava que Deus iria oferecer a ela os filhos que ela precisava. Pelo que também de um, e esse, já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como as areias inumeráveis que está na praia do mar. Então, daquele um, uma enorme descendência se constituiu, uma grande família se constituiu. Portanto, é importante que a gente entenda que essas pessoas, eles começaram a desenvolver ali essa nova civilização, essa nova cultura, crendo fundamentalmente que Deus os elevaria, que Deus os colocaria naquela posição de destaque, de serem os fundadores de uma nova cultura. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aqui é interessante, quando ele fala que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra, está mostrando para nós que eles eram exilados. Eram espíritos que estavam na terra, buscando servir ao Senhor para alcançarem a sua libertação espiritual, até mesmo a possibilidade de voltar para o planeta de origem. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. E a questão aqui fica mais clara ainda, que eles estão buscando uma pátria, buscando edificar algo melhor, algo mais transcendente em relação ao que eles viviam, fora dos parâmetros até então existentes naquele momento, procurando algo melhor, algo mais puro, porque a forma de adorar a Deus era diferente do que os outros que adoravam de outra forma. Ele sai daquele conjunto de cultura, de conforto, de estrutura de uma cidade, vai para o meio do nada, vamos dizer assim, e lá ele cria a base de uma nova religião, a base de uma nova civilização, a base de uma nova cultura, com tanta determinação que perdura até hoje, há mais de 5.000 anos. E a gente vai vendo que Abraão, ele tem essa força, essa coragem, essa fé, essa confiança em Deus, para ele ir, para construir e edificar ali os fundamentos de uma nova etapa de evolução da Terra. Lembrando que esses 3 versículos aqui mostram-nos bem claramente que todos sabiam que eles não eram da Terra. Eles eram peregrinos aqui porque eram estrangeiros. Aí você fala, não, ele era estrangeiro porque ele veio de uma terra para outra. Tudo bem, também era estrangeiro nesse sentido. Mas a questão de serem peregrinos na terra e não naquela terra. E se, na verdade, se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Então, teriam que lembrar de algo mais transcendente, de algo mais sublimado, para trabalhar intimamente os seus corações para poderem retornar àquela terra de onde saíram, que era, no caso, um outro planeta de onde eles migraram aqui para a Terra para seguir um processo reencarnatório aqui. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E aqui eles vão começar então a criar a cidade no plano espiritual. Por que tem que ter essa cidade no plano espiritual? Para acolher os espíritos e preparar aqueles que foram designados pelo Senhor para ali reencarnar. Então, para que todo esse processo aconteça, para que tudo isso se estabeleça, tinha que ter um preparo. E o preparo não era só aqueles homens que caminhavam sobre a terra. Tinha os espíritos que, do plano espiritual, eram preparados para reencarnar dentro daquela cultura, daquela sociedade, para colaborarem com
a edificação do evangelho entre os homens. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E naquele momento que ele vai oferecer Isaque a Deus, ele fala que dele sairia a descendência. Então Deus é um ser que tem poderes superiores até para ressuscitar os mortos. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção à saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Como eles tinham muita fé, naquele momento final da morte, eles tomavam posições, confiantes do que deveriam fazer com seu corpo, confiantes da responsabilidade de cada um e sabendo que eles tinham aquele compromisso e que os seus descendentes cumpririam a promessa e o último desejo de cada um deles. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então Moisés tinha os pais que o protegeram, que esconderam por 3 meses, porque o faraó tinha dado uma ordem para matar todas as crianças que nasceram naquele espaço de dias, e Moisés ficou escondido. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, que na realidade era sua mãe. Mais detalhe no livro Faraó Menefitá. Escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Assim, firme na sua decisão, convicto da missão que ele tinha para cumprir, de seguir o caminho em direção à retirada do povo hebreu do Egito, que já tinha vários séculos que eles estavam ali, e firme na determinação de tirá-los de lá, cônscio que ele iria cumprir a missão, ele recusa ser criado, continuar a vida dentro do templo, do castelo do faraó, embora foi educado nos templos como sacerdote, e a partir daquele momento ele toma a decisão de proteger o povo de Israel e de negociar com o faraó a retirada deles. E mais difícil ainda era preparar os judeus para saírem. E isso foi uma das árduas tarefas que Moisés teve e ele conseguiu cumprir. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então ele preferia ser desprezado, mas seguindo os caminhos do Cristo, passar por todos os sacrifícios necessários para receber os tesouros verdadeiros, o tesouro do céu. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E aqui, quando passa no mar vermelho, os judeus passam, enquanto os egípcios tentam entrar na fenda aberta no mar, o mar se fecha e os egípcios morrem afogados. E o muro de Jericó, eles ficam cercando a cidade por 7 dias, os muros cantando e dançando, e tocando a corneta com aquela vibração típica, e o muro trinca e cai, e eles ganham a luta. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu, com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Os espias estão passando, ela os acolhe, oferece o aconchego de sua casa,
para que eles não fossem achados, não fossem pegos por quem o procurava. E que mais direi? Falar-me-ei o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então, todos aqueles líderes hebreus, todos os profetas hebreus, foram educados, foram vencidos para terem fé e agirem com tamanha fé que eles foram vencendo todas as lutas, todas as batalhas. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se forçaram, puseram em fugidia os exércitos dos estranhos. Então, todos eles, cada um no seu momento, com a sua fé, provocou um efeito que mostrava o poder de Deus para os inimigos e até mesmo para o seu próprio povo, vencendo aquilo que se propunha vencer para manter a união e a unidade do reino de Israel, para que eles pudessem, então, ter condições de receberem o Senhor. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. E aqui eu já entendo que ele está falando do pós-Cristo. As pessoas eram presas, torturadas, espancadas e colocadas às feras para os leões, para serem mortas pelos gladiadores. Enfim, os primeiros cristãos passaram por vários percalços, por várias situações difíceis, mas venceram e mantiveram o ideal do cristianismo vívido e conseguiram colocar a vitória para manter o reino e para a chegada do Cristo. Embora na chegada do Cristo eles eram dominados pelos romanos, só que os romanos respeitavam a cultura do povo, não impunham a deles, só queriam receber os impostos. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, o homem dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aqui ele está mostrando que os primeiros cristãos, para conseguirem provar a sua fé em Cristo, tinham que andar por todas as situações, esconder por todas as situações, inclusive Paulo. Aqui bem parece que ele está se falando dele, que ele apanhou bastante, foi preso, apanhou, foi torturado, apedrejado. Ou seja, Paulo passou por tudo que se pudesse pensar, das flagelações que se imprimiam a quem transgrediu a lei, e ele foi perseverante, caminhando pelo deserto, por montes, por locais inóspitos, longas e longas caminhadas, mas levando o Evangelho, levando a palavra de Jesus, mostrando que Jesus já havia vindo, o Messias tinha chegado, para que todos recebessem a palavra do Senhor. Inclusive pelas covas e cavernas da terra, porque os cristãos em Roma trabalhavam e pregavam nas catacumbas. E todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, todos que passaram por essa luta, passaram por toda essa situação, sempre confiando em Deus, sempre esperando o melhor, e enquanto eles ainda estavam no mundo, esses já tinham passado pelas suas situações, dando seu testemunho, para receber as bênçãos e a misericórdia do Pai, e assim todos poderem ser aperfeiçoados, conforme nós somos aperfeiçoados hoje, ao estudarmos e compreendermos o Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para o empreendimento da nossa jornada evolutiva, do nosso crescimento espiritual.